Fala, gente má, essa semana estreou o Predador, né? Todos vocês já sabem, a gente já tava fazendo diversos vídeos a respeito, finalmente saiu. Mas o problema é que as críticas estão bem pesadas, né? Bem difíceis e bem negativas. E infelizmente acho que a minha não vai ser diferente. Então hoje a gente vai falar sobre o filme Predador de 2018. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Primeiro eu quero começar dizendo que, uau, foi bem legal ver o filme sozinha. Mesmo porque no cinema só tinha mais 2 pessoas. E olha só, quando eu fui comprar na máquina, aparecia que tem 4 lugares já comprados. E eu pensei, legal, eu vou ser a 5ª pessoa. E acabou que foi só mais 2 pessoas. Porque eu era a única pessoa dando gargalhadas com as piadas do filme. E isso nos leva ao ponto principal, que eu acho que foi o ponto mais positivo do filme. As piadas. Eu vi muita gente reclamando que o filme tinha piada demais, que parecia filme de super-herói da Marvel. Isso faz sentido porque o Shane Black fez Homem de Ferro 3. Até aí ok, né? Parecia que ia ser um filme bem divertido, bem animado e cheio de ação. O problema é que não dá tempo das piadas funcionarem, mas dá pra perceber que as cenas foram cortadas de uma forma muito abrupta e de repente você já tá na próxima e você não entende qual a sequência, e aí não tem essa continuidade, não dá tempo de você acompanhar direito. O que aconteceu com o Predador foi justamente as regravações. Regravações atrapalha pra caramba a maioria dos filmes. Tem muito filme aí sofrendo regravação, é até normal de vez em quando, as 2 semanas de regravações pra consertar alguma coisinha e tal. Quando você vê aquela notícia, o Predador tá passando por regravações pesadas, aí você já pode ficar com o pé atrás porque tem coisa errada. E o que aconteceu com o Predador foi justamente isso. O diretor falou que chegou num certo momento que a gente tinha personagens demais, e eu também acho, tem personagens demais nesse filme. Então ele cortou o vilão principal, que era interpretado pelo Edward James Olmos. Esse cara é fantástico. Ele fez um vilão numa temporada, acho que foi a 4ª temporada de Dexter. Ele tá ótimo e ele também tá fazendo atualmente, qual que é o nome? Sons of Anarchy, não, o spin-off de Sons of Anarchy, Mayans MC. E eu tenho certeza que ele seria um ótimo vilão. O que nos leva ao vilão, Traeger, interpretado pelo Sterling K. Brown. O personagem tá ali pra se achar o maioral do negócio, o personagem mais legal, mais descolado, e eu acho super tosco, principalmente o fato dele estar sempre mastigando alguma coisa. Eu odeio isso, eu detestei isso desde o trailer. E toda vez que ele abre a boca pra falar uma frase de efeito, meio que ele é do mal, mas aí ele vai falar uma frase de efeito super legal, saca? Fuck yeah! Não! Paia pra caramba. Principalmente porque ele não é um vilão muito legal. Ele parece simplesmente, sabe, aquela mão direita do vilão? E aí você sente que tá faltando vilão. Semana passada eu falei da cena que foi cortada, né? A cena do cara que é predador sexual e etc e blá blá blá. A cena, dá pra perceber que ela foi cortada, era justamente a cena que introduzia a doutora Casey Brackett, que é interpretada pela Olivia Munn. Nesse caso, pareceu também bem abrupto. Pareceu que os caras simplesmente chegaram e falaram, vamos lá que você é uma especialista e tal, vamos lá, acabou. Quando ela chega lá, meu filho, aí o negócio fica bacana, porque aí parece que tá, sabe, deslizando certinho, sem pressa, e aí simplesmente começa a bagunça. Quando ela chega, ela já fala, you beautiful motherfucker, e eu, yes! eu ri pra caramba lá. Até aí, eu tava com esperança. Olha, os críticos não estão tão certos não, mas eu vou ficar tranquila e vou ver o resto do filme. Depois disso, o negócio começa a correr mesmo, aí sim corre. Antes disso, as primeiras cenas, parecia que realmente estava faltando alguma coisa e tal, e a gente fica... Mas a partir do momento em que ela tá lá no projeto Stargazer, e aí começa a história... Aí sim parece que vai ficar muito legal, principalmente porque as cenas de ação foram super legais lá. Ela correndo, depois as piadas, sabe? Nossa! Resumindo sem spoilers, o filme é extremamente apressado, falta muita coisa, o vilão é horroroso e eu também odiei o fato daquele super predador ser o vilão principal. Ele é tosco pra caramba, super overpower, é um CGI bagunçado pra caralho, eu não gostei nem um pouco, principalmente porque ele simplesmente chega e aí destrói o que tava sendo super legal de ver. A partir do momento que ele foi introduzido, o negócio ficou chato pra caramba. Mas agora, se você não quiser ver spoiler, você pode fechar o vídeo, porque agora eu vou falar spoiler pra caramba. Eu não vou nem dividir esse vídeo em 2, não. A doutora Casey chega no projeto Stargazer. O que ele encontra? Ela encontra o filho do Peter Keyes, lá do Predador 2. Isso é muito legal. O problema é que ele morre rapidão. O cara não fica nem 5 minutos no filme.
Depois eles introduzem a história principal do filme, e a história principal do filme é uma bosta. É tão bosta, e não é nem por causa da ideia da história. É simplesmente porque não tem ela. Eles simplesmente falam, a história é tal, com exposição, simplesmente falando, aconteceu isso, eu acho que é isso, e principalmente a ideia de um predador ter DNA humano ou DNA de qualquer outra raça é ridículo, porque os predadores são extremamente xenófobos, eles detestam, eles acham que vocês não fazem parte do nosso clã, vocês não são nada, vocês são coisas pra gente caçar. E o fato deles terem feito isso é ridículo. Ao resto da história, resumindo, predadores predadores estão querendo o DNA humano, nesse caso o Rory, porque ele é autista e ele é o próximo passo da evolução humana. Querem o DNA do menino, por quê? Porque daqui a 2 décadas, 2 gerações, os humanos vão morrer e eles querem tomar o planeta. Como assim? E essa é a história do filme todo. Depois disso, ainda no projeto Stargazer, os Loonies aparecem junto com o Makina. E cara, os Loonies são bacanas pra caramba, muito engraçados. Eu gostei praticamente bastante eu não lembro nem os nomes dos caras, é impossível você saber, tem gente demais nesse filme. Primeiro que se eles mudaram alguma coisa, ou era pra ser realmente desse jeito os Loonies, talvez eu queria um pouco mais, sabe, de espaço. Eu queria que só tivessem eles no filme. Se fosse só eles, seria muito, muito legal, porque você teria mais tempo pra desenvolver eles, e eles teriam muito mais piadas ainda, e principalmente ação. Então eles chegam no Stargazer, nós temos o Predador lá, ele ainda tá vivo, ele levou um sacode, mas ainda tá vivo e tá meio preso assim. E aí vem o outro Predador com a nave, e o projeto Stargazer, o lugar lá, fica todo louco porque tá chegando a proximidade e tal. E aí o cara levanta, quer dizer, ele matou uns caras ainda e tal. E aí o Mayhem começa, a bagunça começa, ele começa a matar um monte de gente. E aí, caraca, isso é foda pra caramba, isso é muito legal. E aí a Casey tenta fugir, mas tem um treco lá de descontaminação e ela tem que tirar a roupa, se descontaminar pra poder sair. Só que aí o predador mata todo mundo, saca? E aí ela vem e ela tá sem roupa e o predador vem, olha pra ela e, como vocês sabem, a regra é a seguinte, se não tá armado a gente não vai te matar. Esse foi o único momento de suspense num filme de predador e olha que nem foi tanto assim, foi nesse momento que eu olhei pra aquele predador que por sinal não é CGI, ele foi feito com efeitos práticos, se eles usaram CGI foi muito pouco, eu olhei pra aquele predador e eu gostei pra caralho desse cara, esse cara é bacana. E aí tá foda pra caramba. Então ele pega uma biomáscara de de outros filmes, eu não sei, acho que é do 2. E ele começa a usar e ele começa a fugir. Porque ele tem que fugir porque ele é um rebelde. Tá aí outra parte da história que é ridículo. Então ele tem que fugir, todo mundo tá atrás dele, ele vai matando todos os soldados, que são praticamente os Minions, né? Então eles têm que morrer. Só que a Casey pega a arma de... ela não é uma arma letal, eu esqueci o nome do cara da arma. Ela pega a arma e ela também vai correndo atrás. Então, essas cenas mostram que ela é capaz de se cuidar e tal. Só que não tem backstory pra personagem, óbvio. A gente não sabe nada dela, a gente só tem a certeza que eles colocaram um personagem, uma mulher forte lá no meio. Só isso, a gente não sabe nada da história dela, mas ela pode se cuidar e tal. Ela vai atrás do predador. Eles fazem uma piada tão legal, mas que aí eu acho que as pessoas nem perceberam. Ela literalmente atirou no próprio pé, entendeu? Então o fato dela ter ido atrás do predador foi um tiro no pé dela. E aí ela literalmente deu um tiro com tranquilizante no pé dela. E eu achei isso super hilário. E aí ela cai do ônibus. Cara, foi muito engraçado isso, eu achei super legal. A partir daí o filme fica super divertido, super ação, sabe? E aí você até esquece que que a história do filme é tosca, porque aí você pensa, ok, 6 de 10, tá bom, o filme tá legal. Só que aí, parece que é muita coincidência. A cidade do filho do Rory é tão perto assim do projeto Stargazer? Ou é tão perto assim do México? Porque as coisas acontecem como se eles estivessem se teletransportando de localidade pra localidade. E olha que eles estavam de ônibus. E tudo isso acontece numa única noite. Agora nós temos o Rory e a mãe dele. Ela
também parece que foi cortada muita coisa. Porque do nada foi muito hilário. Os Lani chegaram na casa dela, é uma cena bem legal também. A cena anterior deles no, eu acredito que é o quarto de um hotel com a Casey, foi muito hilária, porque dá pra perceber que eles são meio doentes mesmo, mas é muito engraçada a forma como a Shane Black escreveu aquilo. É o Shane e o Decker que escreveram. É muito engraçado. Eu achei eles excelentes, eles são muito divertidos. Eles não são nenhum Poncho, nenhum Hawkins, é Hawkins o nome lá, né? Eles não são nenhum dos personagens do primeiro filme, mas ainda assim eles são muito hilários, eu gostei bastante e eu queria que eles tivessem mais tempo, que o filme tivesse sido sobre eles. E outra coisa é que eles demoram bastante pra morrer, então eu pensei, se eles não morrerem vai ser bacana, mas isso não seria um filme de Predador, né? Então nós temos o Rory. Eu acho tosco pra caramba o jeito que eles estão usando o autismo pra justificar a inteligência do moleque. Isso tá se tornando uma mania de Hollywood usar o autismo como uma arma. Eu acho isso muito tosco. Não tem como um moleque ser simplesmente inteligente e por que os predadores iam querer o garoto autista. E aí, na última cena que é ridículo, estraga tudo. Eu achei muito hilário quando o Rory sai pra pegar doces no Halloween e ele tá usando a biomask do predador. É muito engraçado, porque o molequinho tá andando e tem um negócio no cabeção, assim, e eu... Isso é muito engraçado, cara. E aí, os bullies dele chegam e ele tinha ido pedir numa casa e que parece que é um redneck, né? Um cara babacão lá. E aí, a máscara simplesmente atira. Eu achei muito legal aquela cena. E eu acredito que aquela cena, com certeza, era uma das originais do começo do filme, sabe? Da primeira ideia e tal. Aí começa também os cortes, corta aqui, corta acolá, e aí de repente o cara já pegou um carro, o Nebraska já pegou um carro da polícia, a polícia tá atrás do moleque, mas a gente não vê nenhuma polícia, só o carro que o Nebraska roubou. E aí do nada vem o predadorzão, super predador, com os cachorros. A cena no o campo de futebol, acredito que seja um campo, enfim, é um campo da escola, é muito legal, velho, muito, os cachorros assim e tal. Tem um pitbull também que aparece, que aquele eu acredito que é o pitbull justamente do Shane Black, eu vi ele no Instagram do Shane, e foi muito legal. Só que aí vem uma tosqueira gigante que é mais, sei lá se é fanservice, que porra que é aquilo. Só que ele, eu não sei se ele deu um tiro, que treco foi aquele, num dos cachorros do predador. E aí ele fica... E ele vira um cachorro normal, porque aí ele começa a seguir a galera e aí eles jogam alguma coisa pra ele ir atrás. Entendeu? Eu achei muito hilário. Só que ao mesmo tempo ele também desaparece depois. Então eu detestei isso. Durante boa parte do filme, o vilão também desaparece, o Traeger. Até que em um momento onde depois que eles fugiram dos cachorros e tal... Quer dizer, entre isso ainda tem outra coisa que acontece. E isso é justamente a morte do melhor predador que teve nessa porra desse filme. Me desculpem aí, mas vai ter xingamento nesse filme. O primeiro predador, ele é heróico, ele tá bonitaço, a armadura dele é legal pra caralho. O bicho é muito foda. Eu achei muito bonito aquele predador, velho. E aí vem o super predador com aquela merda dessa ideia idiota de exoesqueleto que cresce do nada. Ou, principalmente, o cara não precisa de biomask pra ficar fazendo aquelas tretinhas e ver principalmente com a visão infravermelha, não é? Ele não precisa de nada disso, ele é OP pra cacete. Como assim? E aí, principalmente, isso é um pouco tirado das HQs, eu sei, mas é feito de uma forma errada. Então, simplesmente, ele mata o melhor predador do filme. Eu tava colocando minhas esperanças no filme. E aí, na hora que aconteceu na tela, eu tava tipo... Não! E eu realmente falei alto lá, então as pessoas devem ter achado que era estranha. Então, não! Como assim, velho? Ele era legal pra caramba, super bonitão. Muito legal, e aí ele morre. E aí começa essa tosqueira. O Traeger some um pouquinho, aí quando os principais personagens estão... parece uma fazenda. Então eles estão lá se preparando, se escondendo e tal. Aí o Traeger aparece, prende todo mundo e começa a torturar a galera e blá 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 blá.
Até aí, pareceu que o filme ia ser super bom, uma ótima ação. Essas últimas cenas, assim, tinha melhorado o filme completamente, sabe? E eu tava com super esperança de que seria muito legal. E aí tem uma piada muito louca. No começo do filme, o Makina engole a bolinha que faz a galera ficar invisível. Falando nisso, a bolinha é uma coisa idiota pra cacete, é um conceito besta pra caramba. Eu detestei essa ideia. Mas no começo, ele engole. E aí, do nada, ele tem que... ele se lembra que ele tem que cagar para colocar a bolinha pra fora. Só que a piada é tão rápida que as pessoas nem vão perceber na hora, saca? Eu achei isso hilário. Hilário. Mas não dá tempo. Depois que ele dá descarga no trailer, ele simplesmente sai andando e... aí você entende a piada. Pô, ele cagou o treco. Eu achei isso super hilário. Resumindo então, vamos resumir isso aí. Eu detestei o Super Predador, tosco pra caramba, CGI demais. A ação é boa, o humor é bom, mas aí ele sofre com aquele problema de ter sido cortado pra caramba. O filme ainda consegue, assim, ser divertido pra que quem não sabe, né, não entende tanto quanto a gente aqui, que tem feito tanto vídeo e lido pra cacete várias coisas sobre os Yachtja. O filme pode ser divertido pra pessoas que amam a ação. Fora isso, um filme de Predador não deveria ser assim. Eles tiraram muita coisa. Apesar de eles terem feito muitas menções, terem utilizado diversas falas, assim, terem lembrado que a franquia existe. Mas fora isso, o filme é bem mediano. Até aí tava super mediano e eu tô feliz, tá bom. O Traeger morre tão rápido que você piscou... Cadê o cara? Morreu. Cadê o cara? Tem o primeiro Looney que morre e você... ia acontecer, né? Mas eu espero que os melhores coisas. Aí tem os dois que são mais legais e que eles são meio que juntos, assim, então... Que aí eles também... Era pra ser bem emocional, bem emotivo essa cena. Mas eles morrem tão rápido. Tipo, claro, tava preparado pra morte deles e tal, mas aí... cortaram... Acabou. Os personagens eram legais pra caramba, morreram. Próximas cenas. Aliás, 50 cenas depois. Então eu acredito que o filme faltou, sim, o suspense, faltou a emoção, faltou tudo isso. Porque só teve um pouco de humor e o humor não cai direito. Você não consegue rir com o tempo do humor, que eles já estão na próxima piada ou na próxima cena. Então o filme acaba e aí você pensa, tá ok. Poderia ter sido pior. Né? Tá no mesmo nível de Predadores, tá no mesmo nível de Alien vs Predador 1. Mas aí vem o que mais me irritou, a última cena, que foi claramente colocada pela Fox e não foi ideia do Shane. Do nada, tudo acaba, o Predador morreu, a nave dele morreu, a nave foi destruída, blá blá blá, acabou. Do nada nós temos outra cena numa base militar onde o Makina chega. E ele tá vestido de novo com o seu uniforme militar e blá blá blá. Que uniforme militar aquele eu não sei, viu? Tem umas coisas estranhas. Mas ele chega lá e é uma estação científica militar, algo assim. E aí tá o negócio que saiu da nave do Rebelde. E aí o Rory tá trabalhando lá. O quê? Uma criança trabalhando lá. E o pior, o moleque tá bem mais evoluído no fato dele poder conversar e tal. Já que você chegou. E ele tá bem evoluído nesse caso de poder conversar e tal. E aí você pensa, cara, que como assim? Que exagero! Você não precisa fazer isso. Esse é um filme de Predador. Então tem a parte que eu mais achei ridículo. O que o Predador Rebelde estava trazendo era uma armadura chamada Mata Predador. É Caça Predador. Que porra é aquela? E aí, velho, é ridículo. O cara tá perto, o treco abriu, e aí entra no braço dele assim e começa... uma festa de CGI, e isso nunca é bom. É o que a gente chama de CGI Fest. Quando o CGI tá demais e tá mal feito. É tão mal feito, que você percebe que eles não puderam nem fazer um take two. Eles não puderam nem gravar mais de uma vez, 2 vezes, etc. Porque você olha até pra roupa do Makina e você olha assim e a calça dele tá toda... qualquer palavra... Amarrafado...
Sabe quando a roupa não tá passada? Desse jeito. E você percebe que aquele negócio não foi feito direito, não. Isso leva a história, pra você lembrar a porcaria da história desse filme, que é idiota pra cacete. O Predador Rebelde. Ele parece que passou por testes científicos, onde colocaram DNA humano nele. Isso é mostrado com o Rory quando ele olha pela biométrica do Predador. Isso é tosco pra caramba, o Predador nunca ia fazer isso, os Yachtja nunca fariam isso. Depois vem a grande pergunta, como que e quem criou uma merda dessas? Foi o próprio Predador Rebelde? Ele criou esse treco? Quando foi que ele decidiu que ele queria salvar a humanidade? Por que ele iria querer salvar a humanidade se a humanidade vai morrer daqui a 2 décadas, nesse caso na história? Por que ele faria isso? Depois, nós temos esse uniforme idiota e você pensa, eles estão se preparando para uma sequência, mas por que você, Fox do caralho, acha que a gente ia assistir uma merda dessa? Predador não é sobre isso. Predador é sobre um caçador enfrentar um B-10, que geralmente pode ser militar ou polícia, né? É sobre isso, é sobre sobrevivência, é sobre um grupo de militares numa floresta tentando sobreviver a um caçador invisível, uma coisa simples, é um conceito simples. Não tem motivo pra você querer colocar um treco gigante pra querer fazer caralho de uma trilogia nova. É isso que eles querem e eu achei isso idiota pra caramba. Foi exatamente o que eu percebi assim que eu vi a última cena. E aí, o Makina fala, esse é o meu uniforme, galera. Mano, que coisa ridícula. O uniforme é ridículo, cheio de treco assim, super tecnológico. Isso não faz parte do espírito de Predador. O espírito de Predador é eles terem tecnologia maior e ao mesmo tempo terem esse código de honra de caçar e serem um Sport Hunter, né? Um caçador por esporte. Enquanto a gente tem tecnologias um pouco melhor, mas sobreviveria porque nós somos pessoas esperançosas. Resumindo, essa ideia é idiota pra caramba e ela foi feita justamente só pra querer estender a franquia e não tem necessidade de fazer isso. O filme é chamado O Predador e ainda assim não foi sobre o Predador. Sobre qual Predador seria? Qual? A gente não tá vendo nada disso. O filme sofreu bastante, tinha um bom filme ali, mas com certeza a Fox estragou tentando mudar, e principalmente com testes com as pessoas. As pessoas falaram, eu não gosto disso, daqui, disso ali, e de repente o Shane Black teve que fazer diversas mudanças a mando da Fox pra garantir que o filme fizesse sucesso. E o que acontece fez só estragar, porque eles não permitiram que a história fosse contada do jeito certo. Eles colocaram um filme cheio de pequenos clipes, parece até Esquadrão Suicida, cheio de pequenos clipes que não contam a história e não deixam a história fluir. Os personagens não têm nem backstory, você não sabe quem são os filhos da mãe. E são contados por exposição. Exposição é quando alguém tem que falar em vez de mostrar a história pra você. No fim, pra mim, a Predador ficou com uma nota de 6 de 10. Até o momento em que eles colocaram a última cena, e aí ficou 5 de 10, e isso é por dó. Esse foi meu vídeo sobre Predador com spoiler. Eu espero que você tenha gostado ou não faz diferença. é só um filme. Mas se você tiver gostado, fique à vontade pra falar por que você gostou aí nos comentários. E claro, se você tiver gostado, deixa o seu like e a gente se vê no próximo.